Opa! E aí, pessoal, como é que vai? Como está a preparação de vocês para as escolas técnicas? E aí, tá indo tudo bem? Você que vai fazer o Cefet, vai fazer o Colune, CEDAF ou outras escolas técnicas, começa a se preparar o quanto antes, porque isso é fundamental. Quanto mais cedo vocês se prepararem, melhor vai ser para vocês reservarem, reter as informações que vocês estiverem aprendendo. Porque além de vocês se prepararem para as provas, vocês ainda têm que se preparar para o colégio e tem que passar de ano, né? Para poder fazer aí a prova das escolas técnicas. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui devagar, falando um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Isso aqui é um tema muito importante também. Então, se você tem dúvida a respeito de conjuntos numéricos, nós vamos tirar essas dúvidas agora. Vai ser rapidinho essa aula, mas vai ser bem instrutiva para vocês, tá bom? E aproveitando, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para novos vídeos, tá bom? E deixa nos comentários para qual escola técnica você pretende concorrer. É o Cefet? É o Colune? É o CEDAF? É a Coltec, né? Coloca aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, gente. Conjuntos numéricos. O que são os conjuntos numéricos? Vamos falar aqui rapidinho sobre isso. Nós temos aqui 5 conjuntos. O conjunto dos números naturais, os conjuntos dos números inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Então vou botar o símbolo de cada um deles aqui. Ó. Conjunto dos números naturais, ele é representado por este símbolo aqui, ó, uma letra N. Pronto, tá aí. O conjunto dos números inteiros, ele é representado por esta letra aqui, ó, pelo Z. Pronto, tá aí. Conjunto dos números racionais, representado pelo Q. E o conjunto irracional, representado pelo I. E o conjunto dos números reais, representado pela letra E. Então, sempre que vocês verem este símbolo aqui, representa um desses conjuntos aqui, tá bom? Aí vamos ver o seguinte, o que um representa que o outro não representa. Essa é a ideia, a gente identificar a diferença de cada um deles. Então, vamos começar aqui pelos naturais. Quem são os conjuntos dos números naturais? Os números naturais são aqueles números que eu uso para contar pessoas, contar objetos. Então, como é que a gente conta? A gente conta assim, 1, 2, 3, 4, 5 e segue para o infinito. Então, toda essa sequência, né, 1, 2, 3, 4, 5, representa o conjunto dos números naturais. Ainda no conjunto dos naturais, nós podemos incluir aqui o zero. O zero também faz parte do conjunto dos números naturais. Tranquilo? Então, esse daqui são o conjunto dos números naturais, quando a gente tem essa sequência aqui. E o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são aqueles números que, além de eu utilizar esse daqui, eu vou utilizar aqueles números que representam temperaturas abaixo de zero. Olha, tá menos 5 graus. Olha aí, tá negativo. Então, o conjunto dos números inteiros, ele pega também o conjunto dos números negativos. Então, quem são esses? Ele vem lá do infinito, né, do menos infinito, e vai seguindo aqui, vamos pular e ver aqui, menos 3, depois vem menos 2, depois vem menos 1, aí vem quem? O zero, aí vem o 0, aí vem o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. E segue para o infinito. Percebeu aqui agora? A gente já consegue analisar algumas diferenças aí. Os números inteiros são todos esses números aqui, nesta sequência. E observe que dentro dos números inteiros tem os números naturais. Olha ele aqui, tem os números naturais, está percebendo? Então, os inteiros envolvem também os números naturais, mas só que os números naturais não têm números negativos. Então, se tiver número negativo aqui,
Opa, não é natural, ele é inteiro, se estiver nessas sequências assim. Tá ok? Então, essa aí é a diferença de um para o outro. E quem são o conjunto dos números racionais? Isso aqui é interessante, viu, galera? Isso aqui é interessante. Olha só, os racionais, ele vai envolver também os naturais e os inteiros, tá? Vai envolver esse e esse. E mais algum grupo aí. Então, quem são eles? Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o menos 3. Vou abrir um espaço aqui. Eu tenho aqui, ó, o menos 2. Vou abrir outro espaço aqui. Eu tenho aqui também, ó, o menos 1. Vou abrir mais um espaço aqui. Eu tenho aqui o 0. Abrir um espaço. Eu tenho aqui o 1. Vou abrir um espaço. Eu tenho aqui o 2 e segue para o infinito. Aqui já dá. Pronto. Então, a gente pode observar aqui, ó, que aqui eu tenho os números naturais. Aqui eu tenho os números inteiros, né? Os números inteiros são negativos, mas os racionais têm mais um grupo de números aí. Quem são esses números? São os números quebrados, Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter, por exemplo, o menos 2,5. Eu posso ter aqui o menos 2,5. Aqui eu posso ter o menos 1,7, por exemplo. Aqui eu posso ter o menos 0,8, por exemplo. Eu posso ter aqui dentro. E aqui eu posso ter o 0,5. Aqui eu posso ter o 1,7 ou 0,75, tanto faz. Então, os números quebrados, esses vermelhinhos aqui, é característico dos números racionais. Então, esses números quebrados não pertencem aos inteiros e não pertencem aos naturais. Eu não posso pegar esses números quebrados e jogar aqui dentro, nem aqui dentro, porque ele não faz parte desses conjuntos. Só faz parte do conjunto dos números racionais que nós vimos até agora, tá? Até agora. Então, ele faz parte dos racionais. Então, os racionais pegam os naturais e os inteiros e mais esses números quebrados aqui. Tranquilo até aí? Qualquer dúvida, pessoal, coloca nos comentários se você ficou com alguma dúvida, que aí a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês, tá? E não deixe de se inscrever no canal, tá bom, pessoal? E lembrando uma coisa importante, galera, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu curso preparatório de matemática para as escolas técnicas. Então, se você quiser se preparar em matemática, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então, aqui, ó, conjunto dos números irracionais. Quem são esses números? O conjunto dos racionais são, por exemplo, aqui, ó, a raiz quadrada de 2, que não é um número exato. Vai ser 1, aí vai seguir um monte de números. Aqui, ó, a raiz quadrada de 3 é 1, e vai seguir um monte de números. Então, não tem raiz exata. Então, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 21 também não tem exata. Então, tudo isso daqui, pessoal, são conjuntos dos números irracionais, ok? Só lembrando aqui, ó, em relação ao conjunto dos números racionais, só lembrando o seguinte, que os números racionais, esses números quebrados, são aqueles números que eu consigo transformar em fração. Depois eu vou trazer um vídeo só falando sobre isso. Então, os números racionais são aqueles números que eu consigo transformar em fração. Então, todos esses números aqui, ó, quebrados, vermelho, né, dá para transformar em fração. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, só para esse vídeo não ficar muito grande. E além desse sujeito aqui, ó, tem um número chamado que é o π, número π. Esse número π, gente, ele é 3,14, que é muito usado, e segue um monte de números para o infinito. Basicamente é o 3,14. Vocês vão ver muito desse sujeito aqui, que é chamado de π. Ó,
Pi. Pi, 3,14. Bom, e o conjunto dos números reais? Quem são o conjunto dos números reais? Se você entendeu tudo isso daqui, pessoal, o conjunto dos números reais, você vai entender muito mais fácil. Muito mais fácil. Se você entendeu tudo isso daqui, então eu vou te dar a dica aqui, ó. Quem são o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais, galera, é toda essa galera aqui, ó. São todos esses números aqui, ó. Todos esses números aqui pertencem ao conjunto dos números reais. Então, tudo isso daqui, quando eu junto tudo, pertence aos reais. Foi? Então, só lembrando que os irracionais, esses números aqui, ó, a raiz quadrada que não é exata, não pertence a esse sujeito aqui. E esses números aqui também não pertencem a ele. Ok, gente? O irracional ele é sozinho. Então, vou até fazer um diagrama aqui mostrando exatamente esse conceito. Então, ó, o que nós vimos aí? Nós vimos aqui, ó, que nós temos o conjunto dos números naturais. Ó, conjunto dos números naturais. Está aqui. E esse aqui é o conjunto dos números naturais. E nós vimos o conjunto dos inteiros, que é representado pelo Z, conjunto dos números inteiros. E vimos que o conjunto dos números inteiros, ele envolve também os naturais. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui que vai envolver os dois, né? Porque o conjunto dos naturais está contido aqui nos inteiros. E tem o conjunto dos números racionais. Ó, tá aqui os racionais, que é representado pelo Q. Ó, representado pelo Q. E dentro desse conjunto dos racionais, além dos números quebrados, tem também os naturais e os inteiros. Então, eu vou fazer aqui uma bolinha envolvendo eles também. Envolvendo eles também. Deixa eu aumentar eu aqui um pouquinho, que eu estou quase subindo aqui, né? Pronto, aí fica melhor. E quem é o conjunto dos números irracionais? Ó, os irracionais, a gente viu que ele fica sozinho, né? Ele fica sozinho. Então, ó, os irracionais, ele é um conjunto à parte. Ele fica sozinho dessa turma aqui. Ele fica sozinho. Ele é chamado de conjunto disjunto, disjuntos. E quem é o conjunto dos números reais? Nós vimos que reais, ó, abraça todo mundo. Então, eu posso fazer aqui, ó, uma bola envolvendo todo mundo. Olha aí, ó. Esse aqui é o diagrama dos conjuntos numéricos. Show? Espero que vocês tenham entendido agora a diferença entre os conjuntos numéricos. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. E se essa aula te ajudou, deixa um joinha que vai fortalecer também o canal, tá bom? Não deixe de se inscrever e lembre-se, na descrição do vídeo está o link do meu curso preparatório de matemática para as escolas técnicas. Dá uma olhadinha lá, sem compromisso, para você ver toda a grade do nosso curso, ok? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até os próximos vídeos.